Bom dia, meus amados irmãos. A graça para o Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Tem uma estatística, não sei dizer se de fato ela vai proceder, mas ela diz o seguinte, que em média o homem fala por dia 7.000 palavras. A mulher falaria por dia 20.000 palavras, aproximadamente 3 vezes mais do que o homem. Bom, mas a importância no momento não é a quantidade, a diferença. É o que você faz com a sua língua. O que você faz com este instrumento tão pequenininho, mas tão poderoso, que dia a dia é utilizado abundantemente. Nós estamos no Salmo 52, Salmo de Davi. E neste salmo, nós vimos que o contexto é o fato de que Saul matou os sacerdotes, porque Doeg, o edomita, denunciou, dedurou, fez saber a Saul, como diz o primeiro versículo, fez saber a Saul que Davi estivera com eles. Então, o Saul foi lá e os matou, mostrando sua tirania, maldade, completa dureza de coração, de tal modo que não respeitou nem mesmo os sacerdotes do Senhor. E o versículo 1 mostra essa indignação de Davi em relação à atitude tanto de Doeg quanto de Saul, mas principalmente de Saul. Porque te glorias da maldade, ó homem poderoso. Mas a partir do versículo 2, de 2 a 4, então ele se dirige mais especificamente para o Doeg, que foi falar do sacerdote para Saul, um homem mau que estava ali tentando pegar Davi de todos os jeitos. E ele diz assim, no versículo de 2 a 4: A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Davi se refere ao edomita que poderia ter poupado, preservado os sacerdotes em vez de matá-los, porque inclusive ele foi um instrumento para isso, instrumento de Saul. Você faz o que com a língua? Essa é uma preocupação que devemos ter. 7.000 palavras, 20.000 palavras. Se é assim realmente, devemos ter um grande cuidado com ela. Lá em Romanos, capítulo 3, quando Paulo está falando sobre a natureza pecadora do homem e diz que não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, ele diz também que a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, assim como Davi havia falado. Então, o que você faz com a língua? Você já pensou nisso? Eu sei que você utiliza todos os dias, mas é melhor tantas vezes ficar calado do que falar, quando a língua não será um instrumento para a vida, mas para a morte. Você já pensou dessas muitas palavras que são ditas todos os dias por você, quantas delas realmente são proveitosas? Quantas delas realmente você está usando para edificar vidas? Quantas pessoas já foram edificadas pelas suas palavras? Quantas pessoas já foram fortalecidas pelas suas palavras? Quantas pessoas foram exortadas pelas suas palavras? Você tem feito deste instrumento pequenininho e este dom maravilhoso, que não é só para provar os alimentos, mas para comunicar também, pelo qual nós podemos proclamar a glória de Deus, pelo qual nós podemos desabafar o coração e pelo qual nós podemos ensinar os pecadores o caminho do Senhor. O que você tem feito? Eu quero que você pare e pense, meu Senhor, o que eu tenho feito desse instrumento poderoso que é a língua? Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, em diante, diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres,
sabendo que havemos de receber maior juízo. Em outras palavras, assim como hoje as pessoas querem ficar famosas e nós temos esse universo popstar gospel, onde se coloca em evidência cantores, teólogos, pastores e assim por diante, eles se esquecem que isso atrairá maior juízo, porque se eles são tão bons assim, então receberão o juízo de acordo com aquilo que eles receberam. Quem mais recebe, mais também será cobrado. Por isso não é bom querer destaque, porque também haverá cobrança relacionada ao tamanho do destaque. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grande e batidos de rijos ventos por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, eu pergunto, o que você está fazendo com a língua? Observe que o autor mostra como a língua é um instrumento perigoso. Um instrumento que pode colocar em chamas uma floresta inteira, nessa comparação que ele faz com as fagulhas. Mas o que você está fazendo com ela? O que você faz dentro e fora da igreja, dentro e fora de casa, no trabalho? Tem sido tão comum nós vermos as pessoas usarem a língua para o mal. Isso acontece no trabalho, quando pessoas tentam destruir outras por meio deste instrumento pequenininho. Dentro das igrejas, quando pessoas falam mal umas das outras e esquecem que a língua deveria também ter sofrido a conversão, a transformação, que é a transformação que Jesus opera em nós. Dessa forma, precisamos ter um cuidado muito grande com a língua. O Tiago continua e diz assim ainda: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Mas Deus, pelo Espírito Santo, nos dá a graça de poder domar. Tanto que em Gálatas capítulo 2, 5, versículo 22, diz que, e 23, que o fruto do Espírito, um deles é o domínio próprio, a capacidade de dominar a própria língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, que tipo de fonte é a sua boca? Faça jorrar dela sempre aquilo que é bom e agradável a Deus. A edificação, a exortação, o conforto, mas sempre o que é bom e agradável aos olhos de Deus, para que Deus seja glorificado na sua língua. E então veremos que a sua língua é fonte de água doce. Mas se dela só vem a maledicência, a maldade, a destruição, e as pessoas são destruídas ou prejudicadas por causa de sua língua, então sua boca será uma fonte de água salgada. Ah, não seja assim, porque com certeza isso não agrada ao Senhor. Mostre que a conversão alcançou a sua língua. Pelo fruto se conhece a árvore.
Que o fruto de sua língua sejam palavras que glorificam a Deus, edificam vidas, abençoam, ainda que seja pela exortação. Que assim Deus se agradará das 7 ou 20 mil palavras que saem de sua boca. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade de falar. Dá-nos a graça para falarmos sempre da tua parte, mesmo que sejam aquelas palavras mais duras que às vezes pronuncias para que teu povo desperte, acorde e então possa fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor Deus, como o povo do Senhor, a ser um povo exemplar na língua, o que não tem sido comum, de forma que nós possamos ser bênção e com a língua pastorearmos uns aos outros, cuidarmos, edificarmos, fortalecermos, exortarmos, dirigirmos para que o teu nome seja glorificado em toda palavra, como nos diz a tua palavra, que se alguém fale de acordo com os oráculos divinos. Que o Senhor receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.